Olá, queridos! Estamos na aula 2 do módulo 2. Vamos em frente. E a aula de hoje nós vamos falar quais são os nossos valores hoje em dia. Na aula passada eu já falei como surgem os valores na sociedade e o que é o valor. E hoje nós vamos falar sobre os nossos valores hoje em dia, tendo como ponto de partida aquilo que eu expliquei na aula passada. Na aula passada eu disse que os valores são formados no seio da sociedade. É a sociedade que forma os valores, ela que determina o valor das coisas. Dei o exemplo do dólar, se você não lembra, volte na aula passada e assista. Então, partindo dessa premissa de que nós estamos inseridos numa sociedade onde o que move ela é o consumo, então somos frutos de uma sociedade do consumo e o valor nasce, os nossos valores nascem no seio da sociedade e a sociedade é do consumo, então os nossos valores são valores do consumo. É o consumo que forma os nossos valores. E eu disse que isso é triste. Por que é triste? Porque não são valores de humanização, não são valores para a vida, são valores para o consumo, para a realização do desejo. O homem é um ser desejante por natureza. E a nossa sociedade, como é a sociedade do consumo, o pessoal do marketing, sabendo disso, vai trabalhar justamente nessa característica da consciência humana, que o homem é um ser desejante, para despertar o desejo do homem em todo o tempo, para que ele possa consumir, para que ele possa fazer a engrenagem da sociedade rodar. Ora, como isso nos afeta? Isso nos afeta da seguinte forma. Se os nossos valores partem do consumo, o consumo tem que criar valores para que você continue consumindo, para que você continue alimentando a própria sociedade que é do consumo. A sociedade do consumo tem que formar, então, consumidores. Se ela não formar consumidores, ela se aniquila. Porque quem está surgindo não quer consumir. Se quem surge na sociedade do consumo não consumir, ela deixa de ser sociedade do consumo. Passa a ser sociedade de outra coisa. Sociedade do escambo, por exemplo, da troca, né? Teve um momento em que no Brasil não tinha-se moeda, fazia-se troca. Era a sociedade do escambo. Então, a pessoa tinha uma camisa, a pessoa ficava 30 anos com a mesma camisa. Ela trocava coisa, trocava arroz por sei lá o que, por milho, por não sei o que, trocava outras coisas e tal, que a prioridade era outra. Então era a sociedade da troca, trocava um cavalo por 2 bezerros, por não sei o que e tal, entendeu? Mas não era a sociedade do consumo, era a sociedade da troca. Hoje a sociedade é do consumo, mudou. E para a sociedade do consumo continuar existindo, ela tem que formar consumidores. E você como consumidor, se você for um consumidor fiel, e aí a sociedade espera que ela tenha conseguido formar em você um consumidor fiel. E se ela formou, então você é uma pessoa que quer tudo que está na moda. Tudo que a mídia diz que você tem que ter é o que você quer. Entendeu? Então você está perfeito. A sociedade formou você direitinho. Parabéns para toda a engrenagem social. Então nós somos consumidores. Eu também, querido. Também sou consumidor. Também gosto de um reloginho, não sei o quê. Mas o que acontece? A ideia aqui é a gente desenvolver um conceito de sabedoria para a gente não cair no consumo doentio. O consumo básico é necessário, é uma benção. O consumo doentio é doentio. Então, uma vez que nós somos formados com os valores do consumo, os valores do consumo, eles têm uma pegadinha. Valor de consumo, consumo é. Então, o que é a felicidade na sociedade do consumo? Consumir. Feliz é quem consome. Quem não consome é triste. Aliás, quem não consome na nossa sociedade não é nem chamado de gente. Você vê pessoas na rua deitadas, não tem condições de consumir, e a sociedade determinou, isso não é gente, isso é indigente. Porque se fosse gente, estava consumindo. Não consome, nem gente é. Então, felicidade, consumir. Liberdade, consumir. O que é um amigo de verdade?
é aquele que vai consumir com você. O que é a justiça? Dá capacidade de consumo para ambas as partes. O que é a bênção? Consumir. Abençoado é aquele que tem capacidade de consumo. Isso, queridos, não tem nada a ver, não tem nada a ver com vida saudável. Isso tem a ver com uma consciência doentia que foi desenvolvida silenciosamente, comercial após comercial, em que os nossos filhos ficam na frente da televisão o tempo todo entendendo a lógica do consumo. Desde criancinha, na frente de um aparelho, entendendo a lógica do consumo, sendo formado com aqueles valores do consumo. E a gente, como pai, a gente coroando os nossos filhos com a lógica do consumo para que eles se tornem consumidores e premiando eles. A receita de bolo é perfeita. Com 20 anos estará tomando fluoxetina, sertralina. Vai ter uma ansiedade louca. Como é que resolve isso, pastor? Olha, isso se resolve quando a gente decide dar um salto de sociedade. Decide se desconstruir dessa sociedade do consumo e desses valores. Para permitir que os valores da sabedoria passem a construir o nosso caráter. E os valores da sabedoria, pasmem, é os mesmos valores de Cristo. Cristo, aliás, o homem-Deus, Jesus, o homem-Deus, imagina que o universo e a humanidade, toda a criação, esperou durante milhões de anos o homem-Deus abrir a boca para falar sua primeira pregação. E ele nasce num lar simples, no ventre de uma virgem, né? E Maria dá a luz e cria ele, e com 30 anos ele vai começar o ministério e ele vai falar. E o mundo aguarda, ansioso. Finalmente, Deus vai falar em carne e osso, primeira pregação de Jesus, é que ele vai abrir a boca. Mateus 4,17 fala o que ele diz quando ele abre a boca pela primeira vez. E quando ele abre a boca ele diz: arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Eu vou traduzir isso para você de outra forma. A palavra arrependimento, para mim, arrependimento, do ponto de vista teológico, significa concordar com Deus. Arrepender-se é concordar com Deus. Deus está certo e eu errado. E quando Jesus diz assim, arrependei-vos, ele está dizendo, concordem comigo. Em outras palavras, vem comigo. Vem comigo. Arrependei-vos. Vem comigo. É chegado o reino dos céus. Jesus está dizendo assim, vem comigo. Eu estou trazendo a minha sociedade, o meu conceito de sociedade, para que vocês possam viver numa sociedade dentro do meu conceito de sociedade e não dentro do conceito doido de sociedade, que é o que vocês vivem. Pegou aí, não? Eu gostaria que vocês pensassem como lição de casa, para você levar para sua casa, para você refletir na sua casa, no seu dia a dia. Pense em alguns exemplos de rotinas que se tornam valores para quem pratica e destroem a própria pessoa. Como pode um valor ter a capacidade de ir na contramão daquilo que é o valor maior à vida? O que você está querendo dizer, professor? Estou querendo dizer que tem gente que dá valor ao cigarro, dá valor à droga, dá valor à prostituição, e aquilo para ele é um valor. Não mexe na minha cervejinha, não mexe... Aquilo a pessoa fez de algo que prejudica ela um valor. Como pode isso? Valores doentios, que é o que a gente estava falando. Eu espero vocês na próxima aula. Até lá. Deus abençoe.